Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que renovam em nós o prazer da sua audiência, confessamos que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar. Por isso, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor Eliezer Correia de Souza, e que tem como título Bênçãos da Meditação e Confissão da Palavra. Afinal, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer as importantes práticas da disciplina cristã, leitura, meditação, confissão da palavra de Deus. Também perceber a importância de uma vida devocional baseada no estudo constante da palavra de Deus. E, por fim, praticar, reconhecendo que precisamos ouvir a voz de Deus em meio a tantos ruídos espirituais contrários à sua revelação. Você está preparado para o impacto desta lição? Então vamos começar com o texto áureo que nós encontramos no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11, que diz: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E agora vamos para os textos bíblicos inspirativos. O primeiro escolhido é Romanos, capítulo 10, versículos 8 ao 11. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. E agora vamos para 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A introdução desta lição diz o seguinte: quando falamos de disciplinas espirituais, parece estarmos falando de coisas difíceis e pesarosas de se cumprir, pois do ponto de vista bíblico, nossa rebeldia contra Deus nos tornou seres indisciplinados, desregrados. Por isso sofremos tanto. A lei estabelecida por Deus não foi para nos escravizar, mas para dar-nos princípios de conduta, tanto para com Deus quanto para com as pessoas. Por isso,
Quando falamos de disciplinas espirituais, falamos do que faz bem para o nosso espírito. Nossa carne, nossa natureza caída, não tem apreço por atividades espirituais, pois deseja somente aquilo que a alimenta. Richard Foster, em seu livro Celebração da Disciplina, afirma que a superficialidade é a maldição de nosso tempo e que a doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. As disciplinas clássicas da vida espiritual convidam-nos a passar do viver na superfície para o viver nas profundezas. As disciplinas não são para os gigantes espirituais ou para os contemplativos que devotam todo o tempo à oração e à meditação. Na intenção de Deus, as disciplinas da vida espiritual são para seres humanos comuns. Pessoas que têm empregos, que cuidam dos filhos, que lavam pratos e cortam grama. Não precisamos estar bem adiantados em questões de teologia para praticar as disciplinas. A exigência fundamental é suspirar por Deus, conforme registrado no livro de Salmos, capítulo 42, versículos 1 e 2. Voltemos, portanto, a redescobrir as disciplinas espirituais que foram praticadas por irmãos e irmãs através dos séculos e os levaram a uma espiritualidade profunda e prática ao mesmo tempo. Hoje vamos dar um destaque especial a 3 dessas disciplinas: a solitude, a meditação e a confissão da palavra. Ponto número 1. Solitude. A disciplina que nos ajuda a discernir a voz de Deus. O que é essa tal solitude? Qual a diferença de solitude e solidão? A solitude é um estado de isolamento e reclusão. É uma situação em que a pessoa não está em contato com outros indivíduos. Esse estado é geralmente decorrente de uma escolha pessoal. A solitude é um estado de isolamento voluntário e positivo. Já a solidão é uma condição associada à dor e à tristeza. A solidão é um sentimento de vazio, é o desejo de ter a companhia das pessoas, mas não ter. Na solitude, uma pessoa opta por passar alguns momentos em reclusão, pois entende que isso lhe proporcionará sentimentos positivos, crescimento espiritual, autoconhecimento e até mesmo alegria. Jesus praticava não somente a vida de oração, mas também a solitude. Embora Jesus amasse estar com as pessoas, ele precisava se ausentar do burburinho das multidões, exatamente para poder ouvir a voz do Pai e alinhar o seu coração com o coração e a vontade do Pai.
Jesus viveu em solitude interior do coração. Também frequentemente experimentava a solitude exterior. Isto está registrado nos evangelhos de Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, Lucas 6, versículo 12, Mateus capítulo 14, versículo 13 e 23. E ainda, Marcos capítulo 1, versículo 35. Sugiro que você leia estes textos indicados. Ele está em sua revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje, em meio a tantos ruídos, as pessoas não estão acostumadas à solitude e têm muita dificuldade de aquietar o coração. No Salmo 46, versículo 10, o Senhor nos exorta, dizendo: aquietai-vos. Sem silêncio não há solitude. Muito embora o silêncio, às vezes, envolva a ausência de linguagem, ele sempre envolve o ato de ouvir. O simples refrear-se de conversar, sem um coração atento à voz de Deus, não é silêncio. Em uma sociedade verborrágica como a nossa, refrear a língua, como nos ensina nosso irmão Tiago, em sua carta, no capítulo 1, versículo 26, e depois pulando lá para o versículo 3, o capítulo 3, versículo 8, é um grande desafio. Por isso, a solitude é uma disciplina que nos ensina a valorizar a quietude. Aplicação. Você já experimentou ou tem experimentado o silêncio da quietude? Qual tem sido a sua experiência? Você tem conseguido ouvir a voz de Deus ou os muitos ruídos do dia a dia não lhe têm permitido ouvir a Deus com clareza? Vamos ao ponto número 2, que diz: a disciplina da meditação, interiorizando a palavra. Interiorizar ou internalizar são sinônimos e definem como o ato de adotar, de modo inconsciente, ideias, práticas, padrões e ou valores de outra pessoa ou da sociedade como se fossem próprios. A orientação bíblica é para que meditemos na palavra dia e noite, conforme registrado em Josué capítulo 1, versículo 8, ou seja, até fazê-la ser parte ativa de nosso ser. Richard Foster diz: na sociedade contemporânea, nosso adversário se especialista em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. Se ele puder manter-nos ocupados com grandeza e quantidade, descansará satisfeito. O psiquiatra Carl Gustav Jung observou certa vez: a pressa não é do diabo. Ela é o diabo. Sobre a meditação como disciplina cristã, Foster observou: frequentemente se indaga se é possível falar da meditação como sendo cristã.
Não é ela antes propriedade exclusiva das religiões orientais? Sempre que falo a um grupo sobre a meditação como disciplina cristã clássica, há o inevitável franzir dos sobrolhos. Há também os que acham que a ideia cristã da meditação é sinônima do conceito de meditação centrada na religião oriental. Em realidade, trata-se de mundos separados. A meditação oriental é uma tentativa para esvaziar a mente. A meditação cristã é uma tentativa para esvaziar a mente a fim de enchê-la. As duas ideias são radicalmente diferentes. A meditação cristã, tão presente e estimulada na vida de tantos homens e mulheres da Bíblia, é esvaziar-se do que é terreno para encher-se do que é celestial. Na meditação cristã, temos por base o texto bíblico. Para uma sociedade extremamente ativista, parar para contemplação e meditação parece ser uma perda de tempo. Talvez seja por isso que perdemos, e muito, das riquezas de Deus e da sua palavra. Creio que seja isso que o salmista tinha em mente quando escreveu: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Isto está registrado no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4. Uma das maiores dificuldades na meditação são as distrações. Se você quer lembrar de todas as suas atividades do dia, é só parar para meditar. Sua cabeça vira um turbilhão. Então, algumas dicas importantes. Primeira, reserve um momento para você. Reserve um momento ao longo do dia para se desligar do mundo externo. 2. Encontre um local calmo. É recomendado separar um espaço onde você possa se sentar com um pouco de tranquilidade, como uma sala, um jardim, um sofá, na própria cadeira do escritório, ou até no carro, após estacionar, antes de ir para o trabalho, por exemplo. 3. Escolha uma postura confortável. Esqueça a postura que costumamos ver por aí, da pessoa sentada em posição de lótus. O importante é que você consiga achar uma posição que lhe permita ficar relaxado, mas ao mesmo tempo desperto e atento. Ponto número 4, foco e concentração. Peça ao Espírito Santo que esteja iluminando sua mente e coração, e que a palavra que você tem diante de você se torne parte do seu ser. Aplicação. A meditação é comum no Oriente. Por isso, vamos encontrar várias referências bíblicas sobre meditação. Vamos ao ponto número 3, a confissão da palavra, um poder dentro de nós.
O apóstolo Paulo nos revela que a palavra não está longe, pelo contrário, ela está dentro de nós. E ao confessá-la, há um poder transformador. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isto está registrado em Romanos, capítulo 10, versículos 8 e 9. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Aqui está a meditação, que se faz com que a palavra de Deus se torne dínamos, um poder dentro de nós, que confessamos com a boca para alcançar a salvação e muito mais. O Evangelho dentro de nós é o poder de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo afirma: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Ao contrário do que a confissão positiva ensina, a Bíblia diz que devemos orar para que seja feita a vontade de Deus, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 10. Nossa vontade deve se submeter à vontade de Deus. Somente então temos o direito de reivindicar as bênçãos de Deus com fé. Por essa razão, a palavra de Deus precisa ocupar o nosso coração. Assim conhecemos a vontade de Deus e alinhamos o nosso coração com a sua vontade. Jesus usou o poder da palavra para derrotar Satanás, que havia proposto a Jesus que satisfizesse os seus desejos, usando também a palavra. Perceba que Satanás usou a palavra de Deus para tentar a Jesus. Porém, Jesus não apenas sabia citar versículos bíblicos, ele sabia interpretá-los corretamente, coisa que o inimigo não faz, pois distorce a palavra de Deus. Outro, permanecer na palavra, meditar na palavra e guardar a palavra, são conselhos do salmista para todo aquele que deseja vencer o pecado e viver em Cristo. Pois, afinal, essa é a verdadeira vida cristã vitoriosa. Derrotar o pecado. Aplicação. Você consegue distinguir a diferença entre confissão da palavra para a salvação e uma vida cristã de vitória sobre o pecado, da confissão positiva ensinada por parte de grupos evangélicos? Vamos à conclusão. Sem dúvida alguma, a solicitude, isto é, a solitude, a meditação e a confissão da palavra elevam a nossa vida espiritual. Elevam, não tenha dúvida. São disciplinas que precisamos praticar se queremos experimentar uma vida cristã além da superfície, uma vida cristã profunda. Não nos deixemos enganar. Solitude não é solidão. Meditação não é coisa de religião oriental ou de esotéricos. E confissão da palavra para a salvação
não é confissão positiva, ensinada erroneamente por alguns grupos evangélicos. Que o Senhor nos ajude a desenvolver essas disciplinas e tocarmos o coração das pessoas através de uma espiritualidade prática. Que Deus lhe abençoe. Amém.